Graça e paz, querida igreja. Graça e paz, irmãos e amigos. Pastor Sérgio, obrigado pela confiança e pela oportunidade de compartilhar experiências e um pouco da palavra de Deus aqui com os irmãos nesta noite. Uma noite especial, nós estamos encerrando assim esse momento da campanha de missões. Mas, como o pastor disse anteriormente, não encerra o trabalho missionário da igreja. Isso aí já vem acontecendo há 111 anos. E não vai ser agora que vai encerrar. A gente vai continuar caminhando nessa luta, nessa batalha de promover e se envolver na obra missionária aqui em Sergipe, no Brasil e no mundo também. Realmente, a Raquel me perguntou, pastor, quanto tempo o senhor está na convenção? Não sei. Eu não sei, que eu já parei de contar, né? Porque eu só tenho 10 dedos, então fica complicado. Acima de 10, eu não sei fazer muita conta, então já fica complicado para mim. Mas o pastor lembrou, em 85 foi quando a gente chegou do Rio Grande do Norte para cá. Eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, já trabalhando com missões nacionais desde 82, e lá plantando uma igreja em Natal, e depois viemos para Tobias Barreto. E tivemos aquele acampamento de embaixadores do rei muito bom, irmã Elvira cozinhando com os filhos lá, uma coisa fantástica lá em Buquim. E quando tivemos praticamente assim nos primeiros contatos com a nossa convenção, eu estava trabalhando na época em Tobias Barreto junto com a minha família, né? A Raquel, que é minha filha caçula, na época ela ia fazer 5 anos ainda de idade, era pequenininha. Então, olha quanto tempo já tem isso aí passado. A Raquel já me deu 3 netos, então a coisa já passou muito tempo. Irmãos, eu tenho aqui, pelo menos, quero pedir dos irmãos paciência para 3 momentos muito especiais agora neste culto. O primeiro momento é um momento de gratidão. Eu acho que eu estou tendo a primeira vez a oportunidade de conversar com os irmãos, assim, em público e em culto, para agradecer por tudo que esta igreja fez em meu favor, em favor da minha família, orando por nós, orando por mim. No dia 22 de junho de 2023, eu fui atropelado ali na rua Dom Quirino, atropelado por uma moto e fui levado para o hospital, praticamente desacordado. Depois eu voltei assim, fui pela SAMU e fui para o Hospital João Alves Filho, lá no USE, né? E fiquei ali internado durante muito tempo. Tive uma fratura exposta na perna esquerda e eu desacordei ali na rua Dom Quirino. Tem uma padaria ali que tem uma sopa gostosa. Fica até aí a propaganda da padaria. Depois eu quero aí receber pelo menos alguma comissão, né, que eu estou fazendo propaganda da padaria. E eu parava quase sempre ali para tomar sopa, né? E nesse dia eu ia comprar uma sopa para levar para casa. Na hora que eu ia atravessar a rua, uma moto veio, me colheu, me derrubou. E quando eu levantei, eu acordei, parecia que eu estava dormindo. Eu estava deitado no chão, fui tentar me levantar, muita gente me segurando, não levanta, fratura exposta, e está sentindo dor? Eu falei, não está sentindo nada. Eu sentia minha perna queimando, mas não sentia dor, aquela que chamamos de dor, né? Mas queimadura, queimando sim. Logo, alguém pediu que eu ligasse para alguém conhecido, eu liguei para Judson, em poucos minutos Judson chegou, liguei também para o meu filho Josué, logo também Josué chegou. Foi aí quando eu caí na real. Aí eu vi o que estava acontecendo, abri o berreiro, chorei muito. Eles dois também choraram comigo. Aí fui levado para o hospital. Minha preocupação era somente Ruth, mas com ela, né? E falei para Josué, cuidado como você vai falar para sua mãe. Né? Tudo bem. Dei minha carteira, dei meu documento, a chave do carro, entreguei tudo para eles, para Judson e para o diácono Judson e para o meu filho Josué, e fui levado para o hospital e lá fiquei durante muito tempo. Lá já fiz a primeira cirurgia naquela mesma noite, colocando fixadores nas pernas e fazendo vários tipos de tratamento e uma série de coisas. Isso demorou muito tempo e eu fiquei quase 2 anos sendo conduzido em cadeiras de roda. No período que eu, às vezes, recebia alta, vinha para casa, depois tinha
voltava tudo de novo, eu tinha que voltar para o hospital correndo, e emergência, e aconteceu um montão de coisa. Até apagar, sem saber o que estava acontecendo comigo, depois eu soube que fizeram aquele negócio de vir com aqueles negócios no coração, tuf, né? Se afasta, que passa, eu vejo sempre nos filmes, né? Se afasta, e buf, daquele choque no coração, aí, até isso fizeram lá e eu não sabia de nada. Até que meus filhos foram conversar com um dos médicos, os médicos falaram assim, olha, aqui só milagre, aqui não tem mais jeito não. Já parou tudo de funcionar, já não tem mais nada, teu pai não tem mais jeito não. E eles saíram, talvez para chorar, e eu pedi para minha filha cantar para mim. Ela canta bem, e ela cantou, eu falei, mas não tem nenhum violão para te acompanhar. Ela falou, não, canta a capela, minha filha. E ela cantou, mas eu não lembro o que ela cantou, nem lembro se ela cantou. Ela disse que cantou. Por último, acho que foi a 4ª ou a 5ª cirurgia que eu fiz, eles tiraram um pedaço do quadril. Eu ia falar cadeira, né? Cadeira não se fala, quadril, né? Tiraram um pedaço do meu quadril para fazer um enxerto lá na perna, lá perto no tornozelo, perto da canela. E fizeram então um enxerto, foi aí que a coisa conseguiu. Mas o pé teve um momento que, mesmo com platina, com os parafusos e tudo, o pé caía para lá, caía para cá. Eu estava vendo a hora de perder a perna, de ser amputada a perna. Mas oramos muito. No hospital, quase todo o período que estava ali, era testemunhando, falando de Cristo. Recebi muitas visitas e soube de muita gente orando. Precisei de sangue porque as plaquetas caíram, a anemia terrível. Tudo caiu, não tinha mais jeito para mais nada. E as pessoas foram doar. No dia da doação de sangue, o hemose ficou congestionado. Alguém chegou lá na nossa enfermaria, na enfermaria onde eu estava, e falou assim, olha, o hemose, tem muita gente no hemose fazendo doação de sangue. Era para mim. Muita gente, não sei quantos irmãos, mas se alguém daqui foi, depois pode voltar lá para pegar o saldo, porque eu só tomei 2 bolsas de sangue. Mas se você, eu quero meu sangue de volta, vai lá, que deve estar lá por lá ainda. Mas serviu para outras pessoas, graças a Deus. Então teve um congestionamento no hemose. E eu sou muito grato a Deus, porque a gente se sente amado, né? As pessoas... É bom isso. Então, essa minha primeira palavra, uma palavra de gratidão. O tempo todo eu falava para Deus, orava. Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para uma missão. Eu tenho uma missão, eu quero cumprir, eu quero completar a minha missão. Minha missão ainda não está completa. Em 1973, tem muito tempo, eu fui chamado para a obra missionária. Senti claramente Deus falando no meu coração. Em 74, eu fui para o Seminário Betel do Rio de Janeiro, que era dirigido por dona Tabita Crowley de Miranda Pinto. Estudei ali. Lá no seminário, eu conheci a minha esposa, a Ruth, na Cruzada Billy Graham de 74. Em pleno Maracanã, 200.000 pessoas no Maracanã, eu encontro Ruth, e 10 meses depois a gente estava casado. Os noivos, namoradinhos, aí preste atenção, viu? Você tem 10 meses aí para casar, viu? Procure rapidamente levar a sério o que Deus tem em propósito para a sua vida. Mas sempre com aquilo no meu coração, Deus me chamou para o ministério missionário. Eu tenho convicção, certeza absoluta disso. Servimos a Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros durante 30 anos. Em 82, ingressamos na Junta de Missões Nacionais. Deveríamos ir para o Chile por missões mundiais, mas por problemas técnicos, sei lá o quê, de estrutura de missões mundiais, eles não puderam nos conduzir
e naquela mesma semana fomos para Missões Nacionais, nos apresentamos em Missões Nacionais, e o pastor Paulo Roberto Seabra, na época, nos enviou logo para o campo do Rio Grande do Norte. E trabalhamos lá em Natal durante um período, ajudando na plantação da igreja em Natal e plantando uma igreja no sertão do Rio Grande do Norte, que permanece firme até hoje lá na região de Guamaré e Pedro Avelino, lá no sertão do Rio Grande do Norte. E Deus nos abençoou. Aí tivemos a oportunidade de vir para Sergipe, para substituir o missionário que estava saindo de Tobias Barreto. E viemos para Tobias Barreto, trabalhamos também, começamos a trabalhar ainda como missionário de Missões Nacionais. Durante 30 anos, pudemos servir aos batistas brasileiros, a Deus, através da Junta de Missões Nacionais. E um desses projetos, um desses trabalhos, foi quando eu fui coordenador de missões, evangelismo de missões de 4 estados no Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Eu era o coordenador regional dos nossos missionários e pela Junta de Missões Nacionais, e depois a Tenda da Esperança, que era um projeto nacional, onde a gente viajava e visitava vários campos, principalmente os maiores centros de religiosidade no Brasil, de peregrinação católica, né? Então nós íamos para esses grandes centros, Juazeiro do Norte, Bom Jesus da Lapa, Círio de Nazaré, em Belém do Pará, Trindade, Goiás, Canidé, no Ceará, vários lugares onde nós tínhamos aquelas grandes concentrações. Nós estávamos ali com o circo, Tenda da Esperança, oferecendo trabalho social e também o trabalho evangelístico, logicamente, que eram os espetáculos, né, que a gente apresentava dentro do circo. Isso foi bênção. E mais tarde, depois de aposentado, nós nos apresentamos, aliás, antes disso, me apresentei à Convenção Batista Sergipana e trabalhei não sei quanto tempo, Raquel, mas desde 1900 e, sei lá, Antônio Martins, já vinha trabalhando na convenção com o pastor Antônio Martins Bezerra, depois quase todos os outros secretários, só não trabalhei com o pastor Ayrton e o pastor Gerval, mas com os outros, todos os executivos, eu trabalhei como coordenador, como de evangelismo, alguma coisa assim, no campo sergipano, podendo servir e fazer, atuando, né, como missionários. Agora, depois dessa lesão, depois da minha parada, certamente a convenção vai escolher um novo coordenador, já tem escolhido um novo coordenador de evangelismo e missões, e eu estou trabalhando apenas mais dentro de Aracaju como mobilizador de missões no estado, aqui na capital, mais capital e região metropolitana, né? Então, esse tem sido agora o nosso trabalho e continuo, logicamente, dependendo das orações dos irmãos. Mas minha primeira palavra é exatamente essa, primeiro momento de gratidão, porque a igreja, os batistas sergipanos, oraram, não somente batistas, mas gente de várias denominações, né? Até há pouco tempo ainda eu estava sendo servido em casa por uma enfermeira presbiteriana que ia lá em casa para nos atender. Hoje eu tenho uma fisioterapeuta que é crente batista e me atende também, e aquele homem de Deus ali, chamado Sidney, também me atendeu e tem me socorrido nos momentos. A gente está incomodando o homem, o camarada está sempre ocupado, eu incomodando. Rapaz, Sidney, está acontecendo isso. Agora, graças a Deus, deu uma refrescada, né? Porque já houve uma melhora bem acentuada em nossa vida, né? Mas Deus tem nos abençoado desta maneira. Então, muito obrigado, igreja, muito obrigado, Senhor, por tudo que Ele tem feito, e tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O segundo momento é exatamente esse. Somos juntos numa só missão. Somos juntos nós podemos completar e continuar a cumprir a missão dentro do nosso estado, dentro do Senhor, dentro do nosso país e, quem sabe, até expandindo aí pelo mundo afora. Missões Sergipe, ela pode alcançar e tem alcançado outros cantos do Brasil, como nós temos missionários que saíram daqui de Sergipe e estão em vários campos, e outros campos aí espalhados pelo mundo. E essa nossa divisa, que já foi recitada aqui algumas vezes, lá de 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, é exatamente o que a gente quer compartilhar com os irmãos nesse momento agora. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Uma certa ocasião eu fui visitar uma igreja, e não era uma igreja
muito assim dentro do nosso estilo de prestação de culto, de adoração, e quando terminou o culto, no momento lá de oração, uma irmã veio com a mão assim estendida para mim e dizendo que eu sei a vontade de Deus para a sua vida, meu servo, e não sei o que, e tal, então veio profetizar alguma coisa. Eu falei assim, como é que a senhora sabe qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Tem muita gente que diz, isso aí pode ser a vontade de Deus. Como é que você sabe? Olha, eu preciso muito estudar para saber qual é a vontade de Deus. Mas eu não preciso ir muito longe quando eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo, aqui nessa carta, a primeira carta, quando ele diz, essa é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso eu posso falar sem medo de errar. O plano, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Paulo fala isso aqui. Porque é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e se convertam ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus. Se nós sabemos qual é o desejo de Deus, por que a gente não cumpre então? Ou por que a gente tem demorado a cumprir a vontade de Deus? Uma certa ocasião, a gente estava com um projeto para ser realizado em Bom Jesus da Lapa, onde tem uma das maiores concentrações de peregrinação ao padroeiro Bom Jesus. Quem já foi em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no oeste da Bahia, então sabe que ali tem uma grande peregrinação, e a igreja é dentro de uma caverna, uma gruta, uma caverna pedreira enorme, uns 100 e tantos metros, 120, talvez 110 metros, e ali dentro tem uma caverna enorme, talvez maior do que esse templo aqui, que cabe em torno de 1.000 ou talvez quase 2.000 pessoas ali dentro da caverna. E ali eles fizeram o templo do Bom Jesus, Lapa, caverna, gruta, né? E Bom Jesus está ali dentro, com um manto roxo, ajoelhado, cara de sofrido, com uma cruz nas costas, uma imagem, e todas as pessoas adoram aquele padroeiro. Durante a festa, ele é coberto com um manto roxo. No último dia, eles tiram aquele manto, e as pessoas então fazem uma grande festa e uma grande coreografia no final, cantando, abanando seus chapéus brancos envolvidos com pano branco, chapéu de palha envolvido com pano branco, cheio de fitas coloridas, e fica um negócio assim até bonito de se ver. Todo mundo, muita gente abanando aquilo ali, sacudindo e cantando, a igreja da Lapa é feita de pedra e luz, a igreja cantando e abanando e sacudindo aqueles seus chapéus de romeiros. Uma coisa incrível. Então, ali, uma certa ocasião, a Junta de Missões Nacionais disse, nós não podemos fazer o projeto esse ano aqui. Mas por que não? Porque faltam recursos. Nós não temos tanto. Então, foi na época até do pastor Sérgio. Sérgio era o diretor da Tenda da Esperança, eu era voluntário, trabalhava com ele, ajudando o Sérgio em alguns projetos. E naquele ano não houve o projeto na Lapa. Naquele mesmo ano, aconteceu um acidente com um caminhão pau de arara, de romeiros, em que morreram muitos, talvez mais de 30 pessoas naquele acidente com um caminhão. E a tenda não estava ali naquela cidade para socorrer os feridos e coisa assim. Então, nós não estávamos ali. Aí veio o sentimento, e aí, por que nós não fomos? Por causa de uns míseros cruzeiros, ou cruzados, ou reais, por causa de alguns poucos centavos, nós não podemos realizar aquele projeto, e muitas vidas poderiam ter sido salvas. No entanto, foram ceifadas pela morte. Na outra ocasião, já comigo na direção, a gente chegou no local, tinha lá vamos chamar assim de favela, né? Que não era nenhuma favela, era um acampamento onde as pessoas ficavam num lixão. É um lixão, morando ali, debaixo de papelão, plásticos, e alguém encontrou uma criança bem pequenininha de 6 meses,
que era pele e osso. Quando você vê aquelas imagens da África, sei lá o que, aquelas criancinhas bem sequinhas, com fome, com aquele olho fundo, pedindo... Pois aquilo ali, o que a gente viu, não estava na África, não. Estava aqui na Bahia, no Brasil. Na Bahia. A criança era daquele jeito, era pele e osso. E o olhão esbugalhado, assim, 6 meses, uma menina. E falaram com a mãe daquela criança para levar para a nossa pediatra. Nós tínhamos uma pediatra no nosso ônibus lá, na tenda. E a mãe, não vai levar, já morreram 3, vai morrer mais um, e não leva. Depois de tanto insistir, permitiram que levasse. Mas também já chegou tarde. A criança foi atendida pela doutora Maria José, a pediatra lá do Rio de Janeiro, foi atendida pela criança, não podia dar comida para ela, mas foi alimentando com soro. A Ruth pegou a criança para dar um banho dentro de uma baciazinha de plástico, pequenininha assim, deu um banho na criança e disse que a criança ficava sugando a toalha como se estivesse com muita sede, com muita fome, sugando a umidade da toalha. Depois, como nós não temos UTI no ônibus, não tinha, é só um consultório, levaram para o hospital local lá, mas a criança não resistiu. Quando começou a tomar o soro, aquele negócio todo, e a criança veio a falecer. Faleceu. Aquilo foi uma maior tristeza para o povo, para a gente que trabalhava no circo, que trabalhava na tenda. O circo que fazia muita gente sorrir, alegre. O palhaço Bozo trabalhava com a gente, era alegria. Muitos outros palhaços brincavam e traziam sorriso e cânticos, né, para todo mundo. A música que acabamos de cantar aqui, né? Como é que é? Agora pulo, 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 pulo. Era uma festa no circo quando cantava aquela música. Nossa, mãe, a gente vibrava com toda aquela... Mas nesse dia o circo parou para chorar, porque perdemos uma criança de 6 meses, perdemos para a fome, perdemos para a seca. Por quê? Aí me veio aquele sentimento: será que chegamos atrasados? Será que chegamos tarde? E eu aceitei, mas essa palavra, chegamos tarde para salvar alguém. Às vezes por falta de recursos, às vezes por falta de material humano, a gente perde vidas, por falta de até material físico, coisas que estruturas, a gente perde vidas preciosas. Deus quer salvar a todos, Ele quer salvar o ser humano, o desejo de Deus é isso, mas às vezes nós atrapalhamos com que o desejo de Deus seja realizado. Agora eu não tenho dinheiro não, que é isso? Mais missão. Eu lembro de uma ovelha que a gente teve lá no interior, lá em Tobias Barreto. Eu fui visitar o senhor Marciano, o nome dele era Marciano. Aí fui visitar o seu Marciano. Marciano, você nunca mais foi para a igreja, rapaz? Está vendo? Ele morava... eu falei, não é porque você mora longe, não. Ele morava a 200 metros da igreja, do templo. Rapaz, você mora aqui pertinho, você não vai à igreja. Ele falou assim, é porque eu não vou mais não, pastor. Por quê? É porque eu vejo o povo contribuindo e nós não podemos contribuir. Então, como é que eu faço? Eu não posso contribuir. Eu vivo do fundo rural. É fundo rural, não é nem falar fundo rural. Eu vivo do fundo rural. Eu só ganho um pouco. E como é que eu vou contribuir? Eu falei, então o senhor pode ir à igreja, mas não precisa contribuir, não. O senhor vai para a igreja, pelo menos ouvir a palavra. Quer dizer, o meu desejo era que ele se convertesse e passasse a contribuir depois, né? Porque mesmo ganhando o pouquinho, ele poderia, de certa forma, ter a sua participação ativa na igreja. Mas ele não acreditava nisso. Não vou não. Aí depois, mas o senhor não vai poder... E quando chegar as missões, dizia ele, o tempo das missões. Aí tem as missões nacional, as missões mundial e as missões federal. Eu falei, rapaz, até essa tem. E as missões federais. E eu não vou contribuir? Aí eu, irmão, o senhor, deixa Deus dar aqui uma bonificação para o senhor. O senhor não precisa contribuir para nenhuma das missões. O senhor vai para a igreja, eu quero que o senhor somente esteja na igreja. Mas ele não queria. Então tem gente que às vezes coloca empecilho em tudo. E o Marciano, ele era assim. Ele colocava empecilho em tudo. Então não queria. E com isso se descuidou espiritualmente, não ligava mais para a vida.
No entanto, a casa dele virava uma feira. Durante um certo dia da semana lá, era uma feira de troca, trocando rádio de pilha por bicicleta, trocando galo por sei lá por quê, por uma panela de pressão. Então, era uma feira realmente, em frente à casa, uma feira das trocas na casa dele. Eu falei, pois é, para isso ele tem tempo, para isso ele serve, mas para Cristo. E tem muita gente, às vezes, que está assim dentro das nossas igrejas, irmãos. Não estão ligando para o que Deus deseja que a gente faça. Deus deseja que cumpramos o seu desejo. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E o pior é quando a gente coloca restrições. Não, esse tipo de gente não pode entrar na minha igreja. Esse tipo de gente não pode... Quer dizer, para aquele grupo ali, não vou pregar nada, vou falar nada. Mas Deus quer que todos sejam salvos, até mesmo aqueles que a gente acha que não devem ser salvos. Até mesmo esses, Deus quer que eles sejam salvos. A salvação é para todos. Por quê? Deus deseja que os homens sejam salvos? Porque Ele é Salvador. Ele é o Salvador. E nós sabemos disso aqui, a palavra de Deus diz, nosso Deus Salvador. Deus, o nosso Salvador. Então Ele é Salvador, não existe outro. A gente sabe que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Nós sabemos disso, mas o povo lá fora precisa saber. Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo e, sobretudo, Ele é o nosso Salvador. Somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A sua essência, a essência de Deus, a essência de Cristo, é a essência redentora. Ele deseja restaurar a humanidade que está caída. Ele quer restaurar e quer levantar, soerguer da nova vida, retornar a sua imagem e semelhança ao homem que está perdido. Jesus Cristo é a revelação de Deus para a salvação do perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19 fala sobre isso. O desejo de Deus, ele é universal, é para todos, todo ser humano. É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja a salvação de todos, não de alguns, não de um grupo, mas de todos os homens. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, o desejo de Deus é a salvação de todos, independentemente de onde ele estiver, da sua classe social, da sua cor, da sua raça, do que ele tiver. Não vai, nada disso vai ser pesado para Deus. Os seres humanos, independentemente do seu passado, da sua condição social, da sua raça, todos merecem e precisam da salvação. Eu lembro do pastor Fanini, eu convivi com o pastor Fanini enquanto estava no Rio de Janeiro, Nilson do Amaral Fanini. A gente ia para os retiros dos pastores e ele ia junto lá. Eu sempre reclamava com ele porque ele ia com a camisa do Vasco. Então ele era vascaíno doente, né? Então ia com aquela camisa do Vasco. Uma vez eu falei para ele aqui em Aracaju, naquela cruzada, uma das cruzadas que a gente teve, e eu falei para ele, pastor Fanini, você é espetacular, que mensagem maravilhosa, tal. Só tem um defeito. Tira essa camisa do Vasco. Ele ria e falou assim, essa é uma das minhas maiores virtudes. Fanini, era uma bênção. Preguei na primeira de Niterói pelo menos umas 3, talvez 4 vezes com o Fanini. Ele se levantava, sentava na frente assim, quero ouvir o Cerqueira pregando. Ia lá. Mas o Fanini era espetacular. E uma vez eu ouvi um dos sermões, aquela experiência que ele conta, parece que tem até gravado isso aí, em um dos discos, ou CD, coisa assim. O Fanini pregando, contando a história de um menino, que o professor da escola dominical foi visitar aquele menino, e quando ele chegar assim numa comunidade, numa região mais carente, mais pobre, aquele professor recebe uma pedrada na cabeça. E machucado, com a testa ensanguentada, fez um curativo, e mesmo assim ainda foi visitar aquele menino, subindo, entrando naquela comunidade e levando um presente. E quando chegou lá, a professora falou assim, a mãe da criança falou assim, não, professor, ele não pode receber não, porque quem deu essa pedrada no senhor foi o meu filho.
Ele quem deu a pedrada no Senhor, quando viu o Senhor vindo em nossa direção. Ele falou, poxa, mas será que ele não precisa desse presente? Era uma roupa, um calçado, alguma coisa assim. E ele falou, será que ele não precisa? E o menino dizia, eu preciso, mas não mereço. A mesma coisa, gente, em relação à salvação. Nós precisamos da salvação? O ser humano precisa da salvação? Sim, precisa da salvação, mas não merece. Aí que entra a graça, que é um favor sem merecimento. Favor, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas nós precisamos. Nós não fizemos nada para receber a graça, nem de graça de Deus. Mas nós precisamos, e precisamos muito. A salvação não é merecida, a salvação é oferecida por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, nos agraciou com seu Filho unigênito. E todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador terá a vida eterna. E isso é o que diz a palavra. E a gente crê nisso. E se você crer, a gente precisa falar para outras pessoas também. Porque a humanidade precisa saber qual é a vontade, qual é o desejo de Deus, para ter um pleno conhecimento da verdade. A pessoa não é salva apenas de algo, um salvo da perdição, um salvo do inferno, não é apenas salvo de algo, mas é salva também para algo. Parece que é Tessalonicenses que diz que nós fomos salvos e salvos para servir. Então nós precisamos estar prontos para servir. E servir como? Cumprindo a missão que Deus outorgou para a igreja, que Deus deixou para a sua igreja. Para que o povo tenha conhecimento da verdade. Conhecer a Deus. Conhecimento de Deus que nos leva à liberdade, conhecimento de Deus que nos leva ao caminho correto, conhecimento de Deus que nos leva à vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecimento de Deus para conhecer Jesus, ter intimidade com Cristo, recebê-lo no seu coração. Nós sabemos disso. Somos salvos? Sim. Temos Cristo como nosso Senhor e Salvador? Sim. Então, vamos fazer com que o mundo conheça que Cristo é o Senhor. Vamos fazer com que o mundo também tenha essa resposta de Deus em seus corações. Sabendo dessas coisas, é necessário anunciar o Evangelho a toda a criatura, porque eu sei que só Cristo salva, que eu sei que só através de Cristo nós teremos a salvação eterna. Se é difícil cumprir a missão sozinho, para fazer isso sozinho, para mim vai ser muito complicado, então vamos fazer juntos. Juntos nós somos fortes, juntos nós somos um no cumprimento da missão do Senhor. O estado de Sergipe, aí talvez entre aí um terceiro momento, o estado de Sergipe é essencialmente um tremendo campo missionário. Eu tenho falado isso para o meu amigo pastor Fabrício Freitas. Fabrício Freitas é o nosso gerente, diretor de missões nacionais hoje, né? Da Junta de Missões Nacionais. Mas eu tenho fotos do Fabrício, adolescente, trabalhando na Tenda da Esperança comigo, como meu voluntário. Eu tenho uma carta do Fabrício, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele teve de trabalhar com a gente na Tenda da Esperança, lá em Trindade, no estado de Goiás. Fabrício, muito obrigado, pastor, porque o senhor me convidou, eu fui trabalhar com o senhor, e hoje ele é o meu chefe, é o chefe da Junta de Missões Nacionais. Fabrício Freitas, José Fabrício Freitas. E ele esteve lá em casa agora, quando esteve aqui na convenção, ele foi lá em casa me visitar. Fui lá beijar a Ruth, pedir a bênção a Ruth, e também nos agradecer. Eu falei, não, rapaz, eu que tenho que te agradecer, porque você é bênção para a minha vida. E eu tenho conversado com ele, falando, Sergipe é um campo missionário, nós precisamos de obreiros aqui, precisamos de injeção missionária, precisamos dinamizar o nosso povo batista sergipano para nós fazermos a nossa própria obra, nosso próprio trabalho, nossa função. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu não sei se fui bem criado não, né? Tem chamado de mal criado, né?
Mas com 30 anos eu saí do Rio de Janeiro. Tenho mais tempo de Nordeste do que Rio. Estou em Sergipe, sou sergipano, e eu quero ver o meu estado salvo para o Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu fui numa reunião da nossa convenção, e quando eu falei alguma coisa sobre missões, eu só sei falar sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre missões para o grupo, eu olhava assim, e tinha gente assim, ó. Falei, meu Deus, será que é sergipano aquele ali? Será que nasceu em Sergipe? Será que ama Sergipe? Alguém já falou para mim, rapaz, aqui na sua terra não. Eu falei, aqui é minha terra. Aqui é minha terra. Eu queria ver se sair esse estado salvo. Mas nós continuamos ainda naquele patamar lá embaixo, aquele ranking de segundo estado menos evangelizado do Brasil. E olha que nós somos o menor estado geograficamente falando, o menor do país. Somos pequenininho. Só temos 75 municípios. Nem Minas Gerais, com seus quase 800, sei lá quantos municípios, 7 municípios tem, nem Minas Gerais está tão baixo conforme a gente no ranking dos menos evangelizados. Nem Minas Gerais. Minas Gerais não está nem entre os 10 menos. Entre os 10 menos evangelizados, tem 8 estados do Nordeste, irmãos. 8. Entre os 10, daqui para baixo, na zona de rebaixamento. Os 10, 8 dos 10 são nordestinos. Será que o Nordeste é um campo missionário? Será que o Nordeste é carente? Será que precisamos injetar e investir no nosso estado, na nossa região? Muito, muito. E isso vai depender da sua vida. Você precisa ganhar alguém para Cristo. Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quantas pessoas você ganhou nesses 5 últimos anos? Com seu esforço pessoal. Quantas pessoas ganhou? Já foi feito um cálculo desse. A média no Brasil é que cada crente batista levava pelo menos 5 anos para ganhar uma pessoa para Cristo. 5 anos. Para ganhar uma pessoa para Cristo. Se nós somos aqui, quantos por cento da população? 2.300.000, você falou, né? 2.300.000 habitantes no estado de Sergipe. Quantos evangélicos? 11%? Talvez 10, 11% evangélico. E o resto? Se a gente leva para ganhar isso, evangélicos, não estou falando em batista, viu? Batista menos ainda. E se nós levamos 5 anos para ganhar um, imagina quantos anos vamos precisar para ganhar essa população, esse percentual enorme de pessoas que ainda permanecem longe de Cristo. Então precisamos começar hoje. Você se programar para ganhar pelo menos mais um. Só uma pessoa. Se você ganhar um por ano, a história do estado de Sergipe, a história batista do estado de Sergipe vai ser diferente. Se nós ganharmos um, eu vou dizer para os irmãos, não é difícil não. Isso pode acontecer. Trabalhamos com congregações, pequenas congregações. Trabalhei com uma congregação de 3 membros. 3! Quando chegou, fomos para aquele campo, o coordenador regional falou assim, da região, falou assim, o irmão já vai pegar uma igreja pronta. Eu falei, olha que legal. Mas a igreja pronta que ele está se referindo era o templo pronto. O templo estava pronto. Tinha parede, tinha pintura, tinha piso, tinha banco, ventilador, tinha tudo. Né? Mas não tinha gente. Só tinha 3. Uma estudava à noite, durante a semana não ia para a igreja. A outra tinha um chilique, de vez em quando dava enxaqueca, uma dor de cabeça, começa assim, tchuc, 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 termina aqui, tchoc, 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 e eu não sei o que fazer, então não ia também. E o outro trabalhava durante o dia todo, chegava cansado, aí ia para o culto, às vezes para cochilar no culto. Aí ficava eu e Ruth. A gente fazia culto na igreja, acendia as lâmpadas, tudo, fazia só nós 2. Sabe uma coisa? Vamos fazer em casa.
Aí fizemos em casa, convidamos a vizinhança. No dia que a gente fez, no primeiro culto que a gente fez na nossa casa, nós tivemos 17 visitantes, não crentes. 17. Daquele grupo ganhamos uma família para o Senhor Jesus Cristo. Só naquele grupo. Fizemos uma proposta. Somos 3, mas eu e minha esposa, Ruth, 5. Daqui a um ano queremos chegar a 15. É pouco. Peraí. Era 5. Agora tem que arrumar mais 5, dobrar, depois botar mais 1, mais 5. Então eu vou precisar de 15. É crescimento. Fantástico. Quando foi um ano depois, nós estávamos com 15 membros da igreja. Por quê? Propósito. Vontade de crescer, vontade de ganhar mais alguém para Cristo. 15. Vamos fazer outro propósito aqui. Quanto? Vamos dobrar? A congregação passava para 110, 120, 150% de crescimento ao ano. Coisa fantástica, irmãos. Agora imagina isso numa igreja conforme a nossa aqui. Mas se cada um fizer a sua tarefa, aí juntos nós vamos conseguir um grande resultado para a causa do Senhor. Somos fortes, sim. Podemos fazer, sim. Temos condições, sim. Porque nós sabemos a verdade, porque nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós sabemos qual é o desejo de Deus. Isso é o ponto principal. E nós temos um grande potencial ao nosso favor, que é o Espírito Santo, que ele já vai à frente conduzindo, preparando os caminhos, aplanando os caminhos, preparando os corações. E quando a gente chega, o coração já está preparado. Mas para isso, precisamos fazer a nossa parte. Sergipe ainda é um país, um estado muito carente. Dos grupos minoritários não alcançados que temos, qualquer agência missionária fala sobre isso. Você vai para a Juvep, já vai para outras agências missionárias, missões nacionais, missões mundiais, todas vão trabalhar com grupos minoritários. E os grupos minoritários aqui em Sergipe, eles são ainda longe de serem alcançados. Sertanejos, população sertaneja, evangélica, não é batista não, irmão, de novo, evangélica. A população não chega a 2%. Ciganos, quantas comunidades ciganas nós temos em estado de Sergipe? Quilombolas, graças a Deus nós estamos em 3 quilombos, com trabalho batista, pelo menos em 3 quilombos. Mas existem, dizem, mais de 40 registrados aí, oficialmente tem umas 20, 24, 25 talvez, 25 comunidades quilombolas no estado, mas nós ainda não alcançamos muitos. Estamos trabalhando, devagarzinho a gente chega lá. Indígenas, só temos uma tribo indígena. Uma vez eu falei para um missionário norte-americano, eu falei para ele, precisamos que a missão americana me ajude aqui no trabalho indígena. Aí o missionário falou assim, mas Sergipe não é um desafio indígena, não tem desafio missionário indígena. Eu falei, para quem? Não é desafio para você, né? Para mim é, porque é a minha única tribo indígena no meu estado. Então, ser a única é o maior desafio que eu tenho. Olha por esse lado. Ele parou, pensou. Nós temos mais indígenas em Sergipe do que o Piauí tem lá no Piauí. Sabia? Só que eles estão espalhados pelo estado. Na tribo tem pouco, mas espalhados tem muitos. Talvez 4, 5 mil, por aí. E surdos? Quantos surdos ainda permanecem longe de Deus, longe de Cristo? Quantos? Essa semana passada, eu estava conversando com minha filha, falei assim, rapaz, está no meu coração, preciso fazer um negócio desse. Raquel me ajuda também. Sidney também me ajude, por favor. A gente precisa fazer um projeto Alcance Surdos aqui em Sergipe, aqui em Aracaju, para alcançar os surdos. Só em Itabaiana, há um pouco tempo, foi feita uma pesquisa, tinha mais de 3.000, só em Itabaiana, 3.000 surdos ou pessoas com problema de audição. 3.000, irmãos.
Dá para fazer quantas igrejas de 300 membros, né? De surdos. Alagoas já tem igreja dirigida por surdos em Alagoas. E a gente ainda continua aqui, procurando trabalhar. São grupos, chamados grupos minoritários, que carecem do Evangelho, carecem do amor de Deus. Essa semana o pastor Fabrício publicou uma matéria falando das igrejas verticais, ou das residências verticais, os pequenos grupos, os PGMs verticais, que já não se encontram mais casas, agora é tudo condomínios e condomínios fechados. Como você vai alcançar, vai entrar num condomínio que para você entrar tem que ter credencial, tem que fazer isso, fazer aquilo outro? Como é que a gente vai entrar num condomínio desse? Então lá eles dão a dica através dos pequenos grupos. Abra a sua casa. Você mora em um condomínio de casa, condomínio de apartamentos fechado, abra a sua casa, convide os seus amigos, seus vizinhos, a pessoa que lá do estacionamento, que você conheceu no estacionamento, porque normalmente entra no condomínio, é tudo estranho, ninguém conhece um ou outro, ou poucos se conhecem. Então, quando estiver na piscina, quando estiver lá na academia, então fale com eles. Lá em casa vamos ter um estudo, tal, vamos comer uma batatinha frita com ketchup, vamos fazer um bolinho, minha esposa fez um bolinho de cenoura, vamos lá em casa comer um bolinho de cenoura. É isso, é simples. É fazer essa amizade intencional para ganhar a pessoa para Cristo. A ideia é essa. Então, já que não se pode fazer culto, entrar lá dentro, de repente, depois até, posteriormente, possa até acontecer. Mas agora, para entrar, só através da sua casa. Você vai convidar os seus próprios vizinhos ali, do quinto, do sexto, do oitavo andar, e vai poder fazer pequenos grupos em sua própria casa. É o que está acontecendo em Brasília, na igreja do pastor Fabrício, que ele faz exatamente isso. Então tem vários pequenos grupos nos condomínios. São as igrejas que estão acontecendo nos próprios condomínios. São várias igrejas. E a gente pode fazer isso. Nós podemos avançar na obra de missões. Missões urbanas se tornam, então, um desafio para a gente. Missões em Aracaju, cada vez mais está ficando mais difícil de se realizar. Nós tivemos aí 60 dias de forró no estado de Sergipe. Teve uns dias que parou por causa da chuva, da ventania lá na orla, mas 60 dias de forró. Quantos folhetos foram entregues, quantos testemunhos foram dados em meio aos turistas, em meio às pessoas que estavam envolvidas com aquela festa? Poucas, ou quase nenhum. Que eu saiba, nenhum. Mas precisamos aproveitar exatamente esse clima, esse povo, para poder ganhá-los para o Senhor Jesus. Todos, mas esse povo não quer saber de nada não, só quer saber de festa, de bagunça. Todos precisam conhecer a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E é nosso papel, é nossa tarefa cumprir a ordem do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender o seu desejo, a sua vontade e colocá-la em prática também. Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a avançar na obra missionária.